dia a todos. É um prazer estar aqui. Esse é meu segundo ano no Congresso. E primeiro ano palestrando. O ano passado eu estava aí sentada, como muitas de vocês. E na expectativa de estar aqui esse ano. E muito obrigada, Cris, pela oportunidade de estar aqui e poder conversar com vocês. Sou Thalita Cipriani, psicóloga clínica, orientadora de famílias e especialista em adolescência. E o que me levou a trabalhar com esse público foi passar pela adolescência da minha filha e entender que haviam algumas dificuldades e desafios que eu precisava me desenvolver para poder ajudar ela a ter um desenvolvimento saudável, um desenvolvimento seguro e promover um bem-estar emocional para ela também. Sou diretora escolar da Escola da Floresta, numa cidade do sul de Santa Catarina, chamada Gravatal, uma cidade pequena de 11 mil habitantes. É pertinho da Olívia, que palestrou aqui ontem, que é de Forquilinhas. E essas são as minhas maravilhosas Antônia e Marina. Antônia tem 6 anos, Marina 19. Para quem me acompanha nas redes sociais, deve conhecer elas por Biscoito e Chuchu. São os apelidos das duas e que todo mundo já reconhece. Hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto maravilhoso que é o namoro na adolescência. Ai, o amor, que coisa linda, né? Linda para quem? Para o adolescente, não tanto para os pais. E aí eu quero começar fazendo uma pergunta para quem está aqui. Quem aqui namorou na adolescência? Olha, eu vejo algumas pessoas com o braço abaixado. Isso é muito importante. De todas vocês que namoraram na adolescência, alguém aqui casou com o namorado adolescente? Olha, que legal! Que legal, parabéns para vocês. Ou não, né? Mas eu vou dar os parabéns. A gente nunca sabe, mas está tudo bem. O namoro, gente, ele é um momento muito importante da vida do adolescente. E aí eu quero convidar vocês agora para tentar resgatar um pouco, se conectar um pouco com esse adolescente que vocês foram. Ontem a Sandra veio aqui, fez uma palestra linda, falou da criança interior, né, que é muito importante estarmos conectadas com a nossa criança interior, mas também, quando a gente tem um filho adolescente, é importante a gente resgatar aquele adolescente que nós fomos. E mais do que isso, mais do que esse resgate, é importante a gente tentar lembrar como era o adulto que eu precisava do meu lado durante a adolescência, quais necessidades e demandas eu tinha. O que eu precisava que meus pais suprissem ou me ajudassem ali naquele momento. Então, eu quero propor uma atividade rápida, porque nós temos um tempinho curto. Eu gostaria que vocês olhassem para a pessoa que está do lado de você e compartilhassem com ela, brevemente, como foi a experiência do namoro na adolescência. Se foi positiva, se não foi tão legal assim, se de repente queria ter namorado mais, queria ter namorado menos, né? Mas que vocês possam compartilhar isso um pouco, até para resgatar essa adolescente que está aí dentro, ou esse adolescente que está aí dentro, né? Contar um pouquinho dessa história. Então, eu vou dar poucos minutinhos, mas eu vou avisar para vocês, durante o processo, quando é a hora de trocar o parzinho da dupla, tá bom? Podem começar, então. Pronto, vamos retomar aqui. Gente, é impressionante, o tempo aqui em cima passa mais rápido, Cris. Isso aqui não está certo, não. Eu cronometrei em casa. Eu vou ter que dar uma corridinha agora. Mas vamos lá. O que é importante a gente se atentar aqui? Que cada um vai experienciar, vai vivenciar o namoro de uma maneira diferente. Alguns, de repente, namoraram bastante, curtiram bastante, e podem ter a percepção de que, de repente, deveriam ter estudado mais e namorado menos. Outros podem achar que namoraram pouco, que estudaram muito e poderiam, de repente, ter curtido um pouco mais, vivido um pouco mais essa fase da vida. O fato é que a experiência ela é diferente para cada um de nós. E o que acontece aqui? Por que a experiência é diferente? Porque cada um de nós tem necessidades e demandas diferentes. Isso é subjetivo. E a gente precisa olhar para isso também na nossa prática clínica, quando os pais chegam com a demanda da dificuldade de namoro. Muito das dificuldades que eles passam hoje vem devido à falta de compreensão sobre quais necessidades eu tenho em relação ao desenvolvimento do meu filho. Uma coisa que é muito importante a gente trazer para os pais, a gente tem 2 fatos super marcantes na adolescência que estão acontecendo nessa fase da vida, construção da identidade e desenvolvimento da sexualidade. Eu posso falar para minha filha adolescente, por exemplo, não desenvolve a sexualidade agora não. Está muito cedo, não estou gostando disso aí, vamos dar uma segurada. Posso fazer isso? Não, né? Porque é um ato involuntário.
Então, assim como, por exemplo, o processo digestório, eu como e o meu sistema digestivo se prepara para fazer a digestão. Eu não posso falar para ele, não faz a digestão agora porque eu preciso da tua energia para ir para a academia. Eu não tenho controle sobre isso. Assim como nós não temos controle sobre muitas coisas que estão acontecendo na adolescência. Existem muitas experiências primárias que vão acontecer aqui. O primeiro beijo, o primeiro amor, a primeira relação sexual, tem muitas descobertas acontecendo. Então, a gente precisa preparar os pais para que possam lidar com essas descobertas, com essas transformações, porque a gente vai percebendo dentro da clínica que o que falta para eles é justamente essa falta de conhecimento sobre o desenvolvimento do adolescente. Então, como eu falo sobre necessidades e demandas, falei isso não só nesse livro, como no outro também, no Apanhei e Não Morri, a gente precisa, quando os pais vêm para a clínica, a gente precisa levantar essas necessidades e demandas deles. O primeiro ponto, quando o pai e a mãe chegam na clínica com a dificuldade do namoro, do surgimento da sexualidade, percebendo que a coisa está começando a se intensificar um pouco, o primeiro passo é ouvir, acolher e validar. Aquela família vem com uma necessidade de fala muito grande. Não há suporte para pais de adolescentes. É muito difícil a gente encontrar esse tipo de suporte. Existe muito julgamento. Ah, o meu filho faz isso, o seu filho não faz, o meu filho tira notas boas, joga vôlei, é atleta, o filho do fulano não. Então, os pais vão ficando cada vez mais reclusos e buscando cada vez menos esse auxílio fora. Então, a gente precisa estar sempre pronta para ouvir as necessidades, as angústias, os desafios que eles estão vivenciando naquele momento. O segundo passo é fazer uma psicoeducação sobre essa fase de desenvolvimento da vida. Explicar para eles sobre a adolescência, para que a gente consiga trazer um pouco de tranquilidade. Eu costumo dizer apagar o incêndio quando vem naquele primeiro momento, para que aqueles pais se sintam seguros e confiantes sobre como agir dali em diante. E aí eu vou investigando cada vez mais essas necessidades e demandas que vão surgindo dos pais. E uma coisa que chama muita atenção nas necessidades e demandas é olhar para esse sentimento que está escondido. O que eles estão sentindo? O que está impedindo eles de permitirem o namoro na adolescência? Em muitos casos, vem o medo muito forte. Eu posso até dizer, isso eu estou falando da minha cabeça, eu não pesquisei, mas eu estou falando a partir da minha prática dentro da clínica. 98% dos casos, o sentimento é o medo e as suas emoções secundárias. Não estou generalizando, não é uma regra, podem haver outros sentimentos, mas a gente precisa olhar para esse medo. Do que essa família tem medo? E aí, normalmente, o que a gente tem? Dificuldade de focar nos estudos, porque os pais acreditam que o namoro pode atrapalhar os estudos, uma gestação precoce, uma relação sexual precoce, infecções sexualmente transmissíveis. Então, quando a gente olha para esses medos, por exemplo, lógico que se for uma emoção diferente, você tem que olhar para as necessidades que também estão escondidas atrás desse outro sentimento que está vindo, é importante a gente preparar os pais para lidar com eles. Né? Então, se você tem medo de alguma coisa, qual é o caminho? É proibir e trancar o filho dentro de casa, ou é orientar e fazer o acompanhamento para que ele consiga se desenvolver de maneira tranquila, de maneira saudável, e se prepare para ser um adulto confiante, seguro, que saiba tomar decisões. Porque se eu proíbo e tranco meu filho dentro de casa, o que eu estou ensinando para ele? Nada. Eu não ensino. E quando eu proíbo, muitas vezes eu proíbo devido à minha falta de habilidades e falta de até um pouco de compreensão do que falar naquele momento, como falar, como é que eu vou abordar. Então, quando a gente vai investigando essas coisas, a gente vai percebendo que muito, inclusive, vem da própria adolescência, das dificuldades que passaram, da falta de apoio, da falta de suporte. Gente, estou impressionada, faltam 3 minutos e 45. Mas vamos lá, vamos lá. Então, você acolhe e valida os sentimentos, você faz uma psicoeducação, você levanta necessidades e demandas, investiga os sentimentos que estão por trás dessas necessidades e demandas, você trabalha os pensamentos, a distorção cognitiva que estão relacionadas aos sentimentos, e aí, depois, sim, você trabalha as necessidades e demandas do filho. O que esse filho está buscando? O que esse adolescente está buscando? Liberdade? Autonomia? Independência? O que ele quer? A gente precisa olhar para as necessidades da família como um todo, para que essa família consiga se comunicar assertivamente, se conectar e viver em harmonia. Porque, por mais que tenhamos algumas ressalvas em relação ao namoro, o namoro também traz muitos benefícios para o adolescente. E, entre eles, eu listei alguns aqui, mas eu acredito que no livro eu tenha colocado mais. A gente tem o desenvolvimento emocional, ele passa a compreender melhor suas emoções, a nomear elas de uma maneira mais clara, a entender como agir no momento de raiva, no momento de tristeza. A gente tem o aprendizado interpessoal, o autoconhecimento, apoio emocional, porque ele tem um parceiro para se apoiar.
experiência na resolução de conflitos. Olha que importante que é isso aqui para a vida adulta. Ele vai vivenciando isso, vai desenvolvendo suas habilidades durante o namoro. E o desenvolvimento social. É lógico que, como toda situação, a gente tem benefícios e os pontos negativos, como tudo na vida. Para estar aqui hoje, vocês tiveram que abrir mão de alguma coisa. A gente sempre tem que abrir mão de algo para conseguir outra. Então, entre os pontos negativos, a gente tem a pressão social. Muitos acabam se sentindo pressionados. Eu nunca beijei, todas as meninas da minha sala já beijaram e eu não. Fica todo mundo rindo de mim, fica todo mundo fazendo piadinha. A falta de maturidade emocional e até mesmo de responsabilidade emocional com o parceiro e a discreção dos objetivos educacionais. Então, se eu alinho esses pontos, tá, os pontos negativos, que geralmente são os maiores medos dos pais, eu elimino tudo isso. E não tem mais por que ter medo do relacionamento. Porque eu estou preparando os pais para lidar com isso aqui e eu estou preparando o filho também. Se o medo dele está relacionado à perda de foco nos estudos, então vamos trabalhar isso com eles. Vamos trabalhar com eles para que eles consigam orientar e fazer o acompanhamento educacional, estabelecer limites e regras para o namoro. Como é que esse namoro vai funcionar? Vai ser dentro de casa? Vai ser na rua? Que horas vai ser? Que dia da semana o namorado vai vir? Vai poder dormir na casa do namorado? Ou, de repente, pode vir dormir em casa? Como é que eu vou permitir isso daí? Então, se a gente estabelece limites e regras, o combinado não sai caro. Porque você estabeleceu tudo aquilo que você precisa para suprir suas necessidades e você ouviu as necessidades do filho. Então, você consegue trabalhar para suprir as necessidades dele também. E aí, se eu estou trabalhando com pai e mãe, essa necessidade da orientação e o acompanhamento nos estudos, o que eu vou fazendo paralelamente? Eu vou trabalhando isso com o filho, o foco nos estudos. Eu vou ajudando ele a organizar uma rotina, eu ajudo ele a manter a rotina, eu vou ajudando ele até mesmo na necessidade do aprender a estudar. Porque a escola ensina que a gente tem que estudar, a escola não ensina como. E muitos adolescentes não sabem como estudar. Então, se ele está com aquela dificuldade, eu preciso ajudar ele, porque isso é uma necessidade para o desenvolvimento dele, para ele ter a liberdade, a independência e a autonomia que ele busca, e para deixar os pais tranquilos. Acima de tudo. Então, a gente tem que estar sempre fazendo a orientação, o acompanhamento com os pais, ao mesmo tempo que a gente vai caminhando com os filhos. A Maura ontem trouxe aqui uma questão super importante, que é a gente precisa trabalhar os pais e desenvolver os pais para que eles saibam lidar com os filhos. E eu acredito muito nisso. Quando uma mãe e um pai me procuram para fazer um atendimento, a minha primeira resposta é: eu não atendo o filho somente, eu atendo a família. Eu não posso plantar uma semente se a família não sabe como regar. O meu tempo com aquele adolescente é 50 minutos por semana. A família está o dia inteiro. Então, eu vou fazer a orientação, mas o sucesso do trabalho, da parceria que a gente está estabelecendo naquele processo terapêutico, ele só vai acontecer se os pais entenderem esse processo através da psicoeducação. Muitas vezes, a falta de apoio e suporte em relação à sociedade vem por quê? Porque as pessoas normalmente taxam o adolescente de rebelde. Isso aí é uma rebeldia, é da fase, daqui a pouco vai passar. E aí as pessoas acreditam nisso e ficam vivendo os desafios e dificuldades, muitas vezes, sem buscar o conhecimento necessário para lidar com aquilo. E é importante a gente entender, nós, profissionais, sabemos que existe uma questão cognitiva acontecendo ali muito forte. Então, eu tenho que trazer isso para os pais, eles precisam estar cientes disso, até para que eles fiquem mais tranquilos e mais seguros e confiem no processo da terapia. É isso que vai trazer a segurança que eles precisam. Então, é muito importante a gente sempre olhar para essas necessidades da família. Eu coloquei no QR Code do capítulo um exercício bem bacana para vocês poderem mapear esses sentimentos, a distorção cognitiva, conseguir entender o que é o medo, o que está acontecendo, quais são necessidades e demandas. Só que eu quero fazer um complemento que eu achei muito bacana ontem, a Cíntia trouxe aqui na palestra dela, uma atividade também que ela trouxe, foi para a ansiedade, se eu não me engano, né? E aquela atividade da Cíntia, que também está no QR Code, ela complementa muito a minha atividade quando vocês forem trabalhar necessidades e demandas. Ali na parte de baixo, eu me lembro da atividade, no rodapé, tinha uma barrinha assim, cheia de corações para falar especificamente sobre a ansiedade. Ali vocês podem substituir aquilo para aquele sentimento da família que vai vindo e trabalhando paralelamente com a ferramenta que eu trouxe para vocês. Tá? É importante o quê? Que a gente entenda que essa fase da vida ela é maravilhosa. É uma fase que eu trago no meu coração para sempre. Eu tenho lembranças muito boas da minha adolescência e dos namorados que eu tive, que não foram poucos, que as minhas filhas não escutem isso que eu estou dizendo nesse momento. Né? Eu não falei isso, vocês estão equivocadas, eu vou editar o vídeo depois. Tá? Mas que a gente possa ajudar os pais a entenderem que a adolescência também é um processo de maternar maravilhoso quando a gente tem segurança e conhecimento daquilo que a gente está fazendo. Muito obrigada.